Pessoal, a gente está começando aqui a live, estamos esperando, tá? Vamos esperar um pouco o pessoal entrar pra gente começar. Brisa, Taíra, Gislaine. Ó, não entrou. Agora vamos ver como é que faz pra ir convidar. Não, mano, você tá. Eu acho que você tem que apertar aí pra entrar no negócio. Isso. Júlio. E aí? Salve, salve. E aí, Como é que tá, meu primo? tudo na paz, na medida do possível. Na medida do possível, é. A gente vai esperar só um pouquinho, né, mano, pra ver o pessoal aí que tá entrando ainda. Dá um tempo. E aí você vai me falando aí. A conexão aí, você tá conseguindo me ouvir direito? Como é que tá? Tô. Aqui também tá show. A internet rodela está boa. Que bom que você, né, topou participar dessa live, né? Eu vou falar um pouco para vocês aí, né, e para você qual é a proposta do ai, meu Deus, dessas lives do Pará que a gente está fazendo. Vamos só dando um tempinho aí pro pessoal ir chegando e vendo, né? Isso entra como uma aula para você, é? Para mim, Para sua turma? entra, os alunos têm que estar aqui assistindo, porque é atividade pedagógica do curso da Licei também, é. A ideia é que não pode parar. Ó, Floriza entrou aí. Boa tarde, Floriza. Faz parte de uma, né, para quem está entrando agora, né, a gente tem o curso, né, da licenciatura, e a gente está continuando as atividades com eles, né, dentro das possibilidades, né, não pode ter aula presencial, mas estamos fazendo algumas atividades pedagógicas, e aí dentro dessas atividades, uma delas tem sido discutir questões relacionadas a epidemias e povos indígenas, né? A gente teve uma live na semana passada sobre como que as epidemias foram aí importantes para o processo de colonização, né? Só houve colonização porque também houve muitas epidemias e muito indígena morreu por conta de doença. A ideia é pensar o que que essa pandemia é de novo nesse cenário, né? Ó, Jéssica entrou, a Mangaí, dá um acenar aqui pro pessoal. Como que a gente está debatendo isso, né, Dinama? Só para você se situar. Tem debatido com os alunos da LC sobre o que, que há de novo aí nessa questão da pandemia do coronavírus. E aí, ó, o menino aí. Aí, Dinama, conta como atividade para eles, né? Estão entrando aí aos poucos, já tem parente aí Cantaruré assistindo, tem gente. Tem Tuxá de Botirama também assistindo aí que eu vi já. Estão entrando. E aí? É ali, é? Perto do filho. Aí, Dinama, Hum. nessa live, né, que a gente propôs agora, a Fernanda também está aí. A ideia era
fazer uma discussão sobre, seguindo essa linha de raciocínio, de pensar as epidemias. Então, bom, a gente está vivendo um momento aí agora sem, né, muito único, que é essa pandemia do coronavírus, e a gente está tentando falar o tempo todo. Bom, os povos indígenas são as comunidades mais vulneráveis, né, com essa pandemia. E é um pouco explorar isso, né? Por quê, né? Rosilene está aí também, a Denise Quiriri. Por que que os povos indígenas são, então, mais vulneráveis nessa questão da pandemia? Seja por esse histórico, seja por questões imunológicas, marginalização nas comunidades. E aí, a ideia, né? Convidamos você, né, como liderança indígena do cenário nacional, regional, liderança do nosso povo, para a gente discutir, então, como que o movimento indígena ele está se organizando para enfrentar essa pandemia, né? Quais são as ações que o movimento indígena tem feito? Quais são os principais desafios quando a gente fala de saúde indígena e de pandemia de coronavírus? E ouvir um pouco de você, né? Como alguém que é coordenador da PIB, né? Para quem não sabe, é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e também assessor jurídico da PIB, né? Uai, tá começando, Florida. A gente está aqui dando um tempinho pro pessoal entrar e eu estou explicando pro Dinamã Tuxá qual que é a proposta, né, da nossa live, porque é tão importante para a gente contar aí com a presença dele. Ouvir o que ele vai falar, né? Posso falar, Felipe? Pode, claro. Mas já começou, né? Não é isso? Já começou. Já começou, 5h40. Daqui a pouco o Instagram corta a gente. Então, pessoal, um salve aí para todo mundo, para que está acompanhando a gente, os alunos, professores. Né? Eu me chamo Dinamã, sou do povo Tuxá. Atualmente estou na coordenação executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, pela APOIME, a qual eu sou assessor jurídico dessa mesma instituição, né? A qual, ao longo desses últimos 28 anos que a APOIME foi constituída, sempre foi debatido no nosso contexto, né, a questão territorial. Na verdade, a APOIME ela foi pensada, ela foi criada justamente para tentar, de alguma forma, amenizar o impacto da ausência do Estado no processo de demarcação de terras indígenas e, principalmente, na questão do racismo que existia e existe na atualidade com os povos indígenas da região Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, né, precisamente em 69, né, onde houve o primeiro processo de autodemarcação, né, que foi registrado, o primeiro processo de autodemarcação do povo potiguara na Paraíba, de lá para cá as comunidades começaram a se organizar e formar grupos para tentar de alguma forma reivindicar os direitos territoriais. Só que dentro desse processo, né, no processo histórico da organização do movimento indígena do Nordeste, houveram no passado, em todo o percurso da invasão até a primeira autodemarcação, vários processos de violência, vários processos de desterro, vários processos de esbulho possessório, né? Várias comunidades foram remanejadas de forma forçosa, a exemplo do povo Tuxá, foi um pouco mais para frente, mas também passou por esse processo. E diante de todas essas violações, foram utilizadas várias formas também de estratégia de violação de direitos. E uma das estratégias foi justamente a inclusão, né, a inserção de vírus, utilização de vírus, para dizimar várias comunidades indígenas, né, que isso é comprovado historicamente, mas o que nos reporta bastante a pensar esse vírus na atualidade, o que rememora a gente na atualidade é a utilização de vírus na ditadura militar, né, para o avanço das grandes implementações de grandes empreendimentos, né, a implementação de grandes empreendimentos. Isso ocorreu no povo Krenak em Minas Gerais, isso ocorreu no povo Apurinã,
isso ocorreu, enfim, em diversas partes do país para tentar dizimar, né, comunidades inteiras em prol do desenvolvimento, principalmente no período da ditadura militar. O que nos assusta, né, na atualidade, com a chegada do coronavírus, que é uma estratégia muito semelhante à utilizada no período da ditadura militar. Nós sabemos que o vírus está entrando de forma silenciosa. Ao contrário do que nós temos relato, isso o relatório Figueiredo conta muito bem, que era utilizado isso como estratégia. Eram roupas contaminadas que eram espalhadas pelas comunidades, onde os indígenas transitavam, né? Cobertores, né? Facões, enfim, todos os insumos que os indígenas gostavam de utilizar e tinham curiosidade de pegar, foi utilizado como forma de contaminação. Hoje, o vírus ele está chegando de uma forma, né, mais silenciosa, uma forma, vamos se dizer, ultrajada, porque o governo quer contaminar. Nós temos essa sensação, o governo quer que os povos indígenas sejam contaminados. Agora, eles estão utilizando de instrumentos legais, né? Por exemplo, o auxílio emergencial. Você coloca uma comunidade vulnerável, que sabe que é vulnerável economicamente, para ter acesso ao auxílio emergencial. Necessita esse indígena sair da comunidade para acessar essa política pública. E automaticamente você está colocando ele em vulnerabilidade. Ou seja, nós estamos lidando com um inimigo invisível, com práticas e políticas do passado que está insuflando e aumentando, né, o contágio nas comunidades indígenas. É um ponto. Outro ponto, que o governo utiliza o fator biológico, imunológico, né? Sim. Isso, historicamente, várias comunidades indígenas, justamente por nunca ter contato com o vírus, acabou havendo um verdadeiro genocídio por questões imunológicas. Isso se repete no Brasil na atualidade. Várias comunidades estão sofrendo por questões imunológicas. Mas há um fator que é importante frisar, que é o fator político. Porque nós entendemos que há um posicionamento político. Quando você não tem um plano de enfrentamento, quando você não tem uma política estruturante, né? Uma política estruturante que combate o coronavírus para as terras indígenas, pelo contrário, hoje está em debate um PL 1142 que discute o auxílio emergencial, né? Políticas emergenciais para os povos indígenas, comunidades tradicionais e quilombola, e nós temos um secretário que faz política, está circulando áudio contra esse PL e, consequentemente, gerando uma dúvida nas comunidades indígenas se esse PL é bom ou ruim. Então, nós estamos passando por um processo bastante conflituoso com o governo, que é natural, que sempre houve conflito, porém, esse atual governo ele está sendo o pior, né? Se você for colocar o Brasil após constituinte, nós estamos com um governo atual, um pior governo que nós podemos imaginar, e estamos passando por um processo de pandemia, aonde a política indigenista está enfraquecida, a política de saúde indígena está enfraquecida, a política de educação específica e diferenciada está enfraquecida, e isso em nome de quê? Em nome, né, de uma política que está sendo implementada em prol das grandes corporações. Essas grandes corporações são os grandes poderes econômicos. E os povos indígenas não fazem parte de uma política de Estado. Hoje nós somos tratados como sempre fomos, como empecilho. O agravante de todo esse empecilho que os governos anteriores utilizavam como subrefúgio para suas políticas genocidas é justamente ter a gente como inimigo, porque o atual governo, além de ter a gente como um empecilho para o desenvolvimento que interessa a ele e ao grupo político dele, nós somos também os inimigos declarados, né, desse atual governo. Não é à toa que no período de campanha foi o grupo que foram mais atacados, foi os povos indígenas dentro da sociedade civil. Não só no discurso, como também na prática, com medidas provisórias que foram postas dentro do Congresso Nacional. E falando um pouco mais sobre o combate diretamente do coronavírus, a PIB e a APOIME, vou falar um pouco mais específico da APOIME, a APOIME ela vem fazendo o mapeamento, né, dos casos que está ocorrendo aqui na região Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, através de uma rede de apoiadores que nós conseguimos, com apoio das lideranças, com apoio das secretarias municipais e estaduais
da área da abrangência da APOIME. O principal desafio nosso, enquanto movimento indígena, está justamente em lidar com a falta, né, de compartilhamento dos distritos sanitários indígenas. Nós estamos... a CESAI tomou uma postura. Nós sabemos que os coordenadores distritais, eles têm boa vontade, principalmente na área nossa aqui do Nordeste, eles estão tentando, de alguma forma, trabalhar conosco, mas tem um impeditivo da CESAI Central. E, historicamente, o governo sempre utilizou, né, das suas instituições, por mais que ela tenha um dever institucional de promover a saúde dos povos indígenas ou de proteger o direito dos povos indígenas, que é o caso da FUNAI, mas nesse atual governo, que isso já vinha acontecendo no passado, mas nesse especial, é colocar pessoas que militam contra os povos indígenas, que atuam contra os povos indígenas. E nós estamos com esse desafio porque nós temos uma instituição que deveria, por obrigação legal, né, constitucional, promover e proteger o direito dos povos indígenas e da saúde dos povos indígenas, mas essas instituições estão atuando de forma contrária. Né? No caso da própria FUNAI, que emite uma instrução normativa que entrega as terras indígenas por latifúndio, e a própria CESAI, que tenta omitir, através das subnotificações dos casos da saúde indígena, para não pegar mal no cenário internacional. Então, assim, as vidas indígenas, para ele, não é nada mais do que marketing. Se os povos indígenas não estão morrendo, é ponto positivo para o governo. Então, as subnotificações estão agravando a nossa atuação enquanto movimento, porque a demanda é bem maior do que está sendo posto pelo governo. Os dados da APOIME divergem com os dados da CESAI, assim como os dados da PIB divergem com os dados da CESAI. Então é importante colocar... esse ponto aí que você está falando, só para fazer um parênteses pessoal que está chegando aí, gente, né? Sejam bem-vindos. A gente está aqui com o Dinama Tuxá e a nossa metodologia aqui é de ouvir ele falando e vocês vão fazendo perguntas que depois a gente vai ter esse momento de debate, né? Eu estou aqui olhando e acompanhando as observações de vocês. Mas, Dinama, você falou uma coisa interessante que eu queria te ouvir mais aí, que é... a gente não sei qual que é o melhor termo para falar sobre essa situação que a gente está vivendo em relação à atuação do governo, né? Muita gente está falando que a gente está total no meio de um desgoverno total, né? Sem ministro da saúde, uma situação totalmente aí sem traquejo para lidar com essa situação. Quando a gente vai para o cenário indígena, a gente está falando de um governo que nunca ouviu ou esteve de acordo para ouvir as pautas indígenas, para ouvir o movimento indígena. Então a gente pensa, pô, é um cenário ideal, né? Um cenário ideal onde os indígenas, a gente está se sentindo muito deixados à nossa própria sorte, né? Vamos dizer assim, né? E aí você falou aí dessa questão das subnotificações. Como que está sendo feita, então, essa contagem? Né? A gente sabe que agora, inclusive, a política oficial, né, do governo foi uma de não transparência, né, dos dados gerais, indígena, não indígena, vamos parar de contar e tal. Qual que é a problemática disso quando a gente está falando de indígena? Vamos supor aqui, para o pessoal que está assistindo, que está querendo acompanhar o avanço da pandemia em território indígena. Onde que essa pessoa vai buscar esses dados sobre os números de indígenas infectados, os óbitos, e essa problemática que você falou da subnotificação, né? Da CESAI, como que é isso aí? Felipe, os dados mais seguros hoje e mais reais são os dados da PIB e das organizações regionais. No caso da APOIME e a PIB, que contempla aqui a nossa área de abrangência. Que é no site Quarentena Indígena, não é isso? .info. Pronto. No site da quarentena.info e no site da PIB também, que leva para o site da quarentena. E nós emitimos informativo também em todas as redes sociais. Instagram, Twitter e Facebook. Então, quem seguir as páginas da PIB pode acompanhar, assim como da PIB também. A APOIME e a PIB têm os seus informativos diários, né, seus levantamentos diários. O que leva a essas subnotificações, Felipe? Por exemplo, o governo não contabiliza os indígenas em contexto de área urbana. Quem vive em contexto de área urbana não entra na contabilização do governo, não entra, não são catalogados esses casos. Situações de acampamento, que é outra situação. Quem está lutando pelo seu território, que não tem seu território demarcado e homologado, não entra na contabilização do governo.
Então, é uma realidade muito dos povos indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Uhum. Então, quem não tem sua terra reconhecida, o governo está subnotificando, não estão catalogando, não estão inserindo nos dados oficiais. Por isso que tem essa disparidade de informação, de subnotificações, de números controversos, né? Uhum. E para atuação de políticas públicas, que isso que acaba prejudicando ainda mais a atuação do próprio governo, que também não é prejudicando, é uma estratégia política. Por isso que eu falei para você que existem questões imunológicas, existem questões políticas. Que o mal maior hoje não é imunológica, não é biológica dos povos indígenas, e sim a política, porque ela está nos matando. Não existe um interesse político, não existe um plano de enfrentamento, não existe um combate ao Covid, um plano de combate ao Covid para as comunidades indígenas com território demarcado, e as que não estão com território demarcado, muito menos. Não entra nem na contagem oficial do governo. Sim. Então, esse papel que a PIB está fazendo, que a POIME está fazendo, que as organizações de base estão fazendo, é de suma importância para que a sociedade brasileira e o mundo tome conhecimento que os dados são bem maiores e o dano é bem maior do que eles imaginam, do que o governo divulga, na verdade. Uhum. Certo. Entendeu? Me parece, inclusive, que a situação da região norte, grandes cidades como Manaus, né, Belém, que tem um número de indígenas na cidade muito alto, né, São Paulo mesmo e tal. Então, essas pessoas indígenas que estão lá e que estão se infectando ou que podem vir a óbito não entram na estatística do governo, não é isso? Não são catalogados, não entra como dados oficiais do governo, né? Aí, aonde as lideranças, né, estão procurando diretamente as organizações, no caso do Norte, a COIAB, para poder passar as informações e acompanhando através das secretarias municipais e estaduais de cada estado. Uhum. E aí nós conseguimos fazer. E também tem situações de lideranças que têm condições, em parceria, por exemplo, nós temos parceria com o Greenpeace, com as organizações não governamentais, que estão disponibilizando, né, testagens para poder ser feito isso, né? Então, assim, temos parceiros que estão disponibilizando isso e aí suprindo, vamos dizer, a ausência do Estado, né? O Estado não está cumprindo com o seu dever, o movimento indígena acabou assumindo essa responsabilidade. Evidentemente, nós não temos o aparato do Estado para cumprir e suprir todas as demandas, mas estamos trabalhando para amenizar o impacto da ausência do Estado. Uhum. Porque tem um efeito muito grave aí, né, me parece, de acabar dizendo que menos indígenas estão infectados, menos indígenas estão morrendo, e isso faz com que essa situação toda fique muito invisibilizada, né? Porque aí entra toda uma outra questão política que você está falando, que é qual que é o contexto de vida dos povos indígenas, né? Como você falou, muitos estão em acampamentos de retomadas, outros estão em suas terras demarcadas, mas recebendo invasões de garimpeiros, de madeireiros. Esses conflitos, eles não param com a pandemia, né? Não. A PIB até lançou um card, né, que o garimpeiro, o madeireiro, não trabalha home office, né? Eles continuaram a invadir, a promover o desmatamento, a promover invasões, né? As lideranças continuam sendo criminalizadas, os processos de demarcação continuam paralisados. Então, o coronavírus veio só agravar todas essas violações de direitos que estavam sendo acometido nos últimos anos. É importante frisar que o coronavírus ele veio, né, para agravar toda essa situação e o governo não parou de promover suas violações, seja ele dentro do Congresso Nacional, seja ele dentro do Executivo e, pasme, também no Judiciário. Nós estamos passando por várias situações que a própria AGU promove portaria. Há uma discussão agora sobre o marco temporal no Supremo Tribunal Federal. Será que é tão importante colocar a pauta do marco temporal num período de pandemia? Será que é tão importante você querer que a AGU, o parecer da AGU seja implementado? A FUNAI se pronunciar com a Instrução Normativa 09, entregando as terras indígenas não homologadas para a especulação imobiliária e para o agronegócio? Então, nós percebemos que há um conjunto, né, de ações orquestrada pelo governo, pelo presidente da República, capitaneada pelas instituições que compõem a estrutura de Estado. Infelizmente, o presidente da FUNAI, que eu não vou colocar aqui a FUNAI, porque a instituição FUNAI ela é bem maior do que o presidente da FUNAI, acaba compactuando com o Nambla Garcia, que é o secretário de Assuntos Fundiários do governo,
e criam um mecanismo, né, tentam criar mecanismo, porque hoje foi suspenso pelo TRF1 lá do Mato Grosso, né, a suspensão da instrução normativa, que é a entrega que é um MP da grilagem, só que de forma de instrução normativa. Nada mais é do que premiar invasor de terra. Então, nós temos essa preocupação porque o governo não para, né? Os fazendeiros não param, o agronegócio não para, o garimpeiro não para e as violações são permanentes. Infelizmente, com o processo de pandemia, isso se agravou muito mais. É o que a gente pode chamar de uma cortina de fumaça, né? Joga um negócio, tira a atenção, tira o foco ali. Quando está todo mundo prestando atenção a uma pandemia, todas essas medidas, essas instruções normativas que está falando, eles vão tentando passar e atacar os direitos indígenas. Agora, sim, Dinamã, eu queria ouvir um pouco você falando sobre hoje, pensando nos dados que a PIB tem produzido, qual é a situação assim, né, das comunidades indígenas? Onde está o foco de maior incidência do avanço do coronavírus? Onde que você está percebendo esses pontos, assim, vamos dizer, de uma catástrofe mais anunciada, ou se já é algo totalmente difundido no território nacional? Como que é isso? Felipe, está centralizado muito na região norte, né? Nós temos, vamos dizer assim, o epicentro nosso aqui, para os povos indígenas, está na região ali do Rio Solimões, na região de São Gabriel da Cachoeira, Manaus, né? Na região norte é onde está. E a nossa preocupação agora, enquanto movimento, é que a doença chegou nos lugares mais remotos, como o Parque do Tumucumaque, por exemplo. Já tem vários casos confirmados. A área dos isolados tem casos confirmados no Vale do Javari. Nossa. Lugares que a gente não imaginava que iria chegar essa doença nem tão cedo, né? Ou que nem iria chegar. Infelizmente, os isolados hoje estão vulneráveis a isso, e nós sabemos que isso é um genocídio já anunciado, né? Nós sabemos que uma contaminação ali de já vai acabar acarretando um dano irreparável. E nossa preocupação está focada nessas regiões onde tem um maior número de concentração de casos de contaminação. Lá está o topo da contaminação do coronavírus nas comunidades indígenas, seguido pela região Nordeste. Nós temos 2 estados em especial, agora entrou um terceiro, infelizmente, né? Nós temos o Ceará, que domina 10% da contaminação entre os indígenas no Brasil, está no Ceará. Então, é importante dizer que o Nordeste também está passando por um momento muito difícil. No Ceará, seguido de Pernambuco, que tem um alto índice de contaminação, e agora a Paraíba também entrou num rol de comunidades das comunidades indígenas que está em alerta. Hoje eu acabei de ver agora, acabei de receber, antes de entrar na live, informação também de Alagoas, né, lá em Porto Real do Colégio, que também o cenário lá não está bastante alarmante, né? Enquanto organização, nós estamos trabalhando para amenizar esses impactos. A PIB está fazendo um trabalho, a POIME está fazendo um trabalho aqui na região Nordeste, a COIAB está fazendo um trabalho na região Norte, e lógico, em parceria, né, e evidentemente a PIB também está dentro, porque nós somos organizações que compõem a PIB está conjunto nas nossas ações. E eu, como representante da PIB, né, evidentemente estamos trabalhando para amenizar. Amenizar como? Nós estamos disponibilizando kit de higiene para as comunidades, nós estamos apoiando confecções de máscara, EPIs para a equipe da CESAI, pasme, nós estamos adquirindo EPIs para as equipes atuarem dentro das áreas. Agora, né, mais recentemente, a POIME, em especial, né, tá adquirindo, através de uma parceria com os indígenas do Rio Grande do Norte, que fizeram 100 respiradores para a região Nordeste, para poder criar e apoiar, dar um apoio maior para nossas comunidades, e também distribuição de cestas básicas, né? Independente do governo, nós estamos atuando e fortalecendo principalmente as barreiras sanitárias, porque acreditamos que essas barreiras são eficazes para combater o coronavírus, já que ele limita, né, de certa forma, a entrada, o trânsito de pessoas dentro das terras indígenas. Nós catalogamos só na região Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo 44 barreiras sanitárias dentro das terras indígenas. Então, são dados importantes que nós estamos apoiando com álcool em gel, com máscara, com todo o equipamento para que essas barreiras possam trabalhar e permanecer nesse momento tão alarmante para os povos indígenas e tão assustador, porque nós estamos revivendo o passado, né? Nós não estávamos no passado, mas nós estamos tendo, né, a infelicidade de ver a história se repetir, e se repetir de uma forma tão idêntica ao passado, né? A ausência do Estado, o Estado praticando violência e fomentando o genocídio, porque hoje podemos afirmar que o Estado brasileiro é um Estado genocida. Sim.
E a gente viu, né, recentemente teve um dado aí que foi mostrado que era o número de óbitos de pacientes que chegam a ser internados, né? E aí o número de indígenas era muito superior ao dos outros, né? De não indígenas e de pessoas negras e tal. Então a gente está vendo que o vírus, embora ele não identifique quem ele contamina, ele tem uma dimensão de letalidade aí muito clara, associada a questões, né, que você falou, imunológica, marginalização histórica, descaso do governo. E eu acho que isso que você falou também é muito interessante, porque acho que uma das primeiras coisas que a gente pensou quando chegou essa discussão do coronavírus foi: não vai deixar ninguém entrar, né? Fecha as porteiras, ninguém entra na aldeia para não levar. E muitos parentes, inclusive, vieram, né, de São Paulo, vieram dos centros urbanos e vieram para as comunidades justamente fugindo do vírus e também por conta de, talvez, inclusive, porque a CESAI não atende eles nas cidades, né? Então, muitos vão para a comunidade, inclusive, por conta disso. E aí, me parece que, em alguns contextos, fugiu do controle. Mas aí eu também queria saber, assim, o que tá se desenhando aqui no nosso estado, assim, na Bahia? O que você tem visto também? Durante muito tempo a Bahia aparecia aí nos boletins como 0 casos, né? 0 casos, 0 casos. Agora já temos alguns casos. E a gente sabe que, inclusive, lá no sul da Bahia foi uma região, um epicentro dentro da Bahia, né? Por conta de questões lá do turismo. Está sendo. Como que está sendo isso aí? O que você está acompanhando na Bahia? Então, nós temos hoje a comunidade que tem o maior número de casos confirmados, é o povo tupinambá. O povo tupinambá, ele, na região de Olivença, Acuípe do meio, Acuípe de baixo, né? O pessoal ali de Ilhéus, já tem um número elevado de pessoas infectadas, graças a Deus, né? E os nossos mestres cantados, nossos protetores, muitos estão conseguindo a cura dentro da própria comunidade, através da medicina tradicional. Por isso que é importante frisar que nós temos os nossos conhecimentos tradicionais, aí uma palavra que é muito utilizada na antropologia, né, o conhecimento empírico, né, que não é agregado aos nossos conhecimentos, logo, já que não tem como comprovação técnica, não vale para o campo científico, né? Então, assim, essa questão é muito importante. Por exemplo, Tupinambá tem um número elevado de contaminação, teve apenas, que é muito, um óbito, mas para a gente já é muito, né? Um óbito já é um fator bastante alarmante. Tupinambá e Pataxó também está iniciando esse processo de contaminação, mas estamos conseguindo trabalhar com eles em parceria com a Anaí, né, que está confeccionando máscaras junto com as comunidades Tuxá, Pataxó, Ranranhã, né, e Tupinambá, para poder distribuir para essas comunidades. Ainda, né, nós temos a preocupação porque os casos, é importante colocar que não é diferente o estado da Bahia. Existem as subnotificações. Vários indígenas também não estão sendo testados. Tem sintomas, se curam muitas vezes sem fazer os testes. Sim. Isso é uma realidade para todo o Brasil, para todo o mundo, né? É uma realidade que nós estamos vendo não só no estado da Bahia, no Nordeste, mas para o Brasil. E o que nos motiva ainda, né, é fazer esse enfrentamento, é porque acreditamos que nós temos um potencial de tentar amenizar esses impactos. Então, nós estamos atuando em parceria com as organizações regionais, com a organização de base, por exemplo, da PIB, que nesse grupo que faz essa discussão de confecção de máscara, que faz campanha, está o Mupoíba, né, que é o movimento lá dos povos indígenas da Bahia, Movimento Unido dos Povos Indígenas da Bahia, que também faz parte dessa construção, desse debate. E aí nós temos que fortalecer, né, esses grupos que estão desenvolvendo esses trabalhos a níveis regionais. Aí o movimento, né, a POIME, como uma organização mais ampla, né, uma organização mais guarda-chuva, que abraça todas essas organizações, é potencializar essas ações que estão tentando amenizar a ausência do Estado brasileiro. E no estado da Bahia, nós temos essa região sul, né, sul extremo sul, a região mais vulnerável, justamente porque há um trânsito, né, de pessoas que faz turismo, e a comunidade é muito vinculada a esses turistas, porque é uma fonte de renda, é onde eles tiram seus sustentos. Então, trabalha mais com fluxo de pessoas diferentes, né? E, infelizmente, nós estamos... as populações indígenas já vinham com o processo de vulnerabilidade. E nós somos vulneráveis economicamente falando, né? Até porque no Nordeste não há... Se você vê, o povo tupinambá não tem seu território demarcado. E é uma comunidade que está sendo assim, drasticamente impactada com o coronavírus. E aí nós temos limitações de políticas públicas porque o território não é demarcado. Sim. E acaba aumentando ainda mais essa vulnerabilidade.
acho que nesse momento, essas vulnerabilidades elas vão se acumulando, né? Ou seja, tem tudo para dar muito errado. Inama, a gente tem alguns comentários aqui, né? Só para dar boa noite aí para o pessoal que entrou. A gente está aqui com vários alunos da Licei, vários parentes também entraram aí, lhe deram e acenaram. A professora Valda também, temos alguns professores, né? E a Valda perguntou assim, né? Bom, o que falta para um levante nacional contra os genocidas, né? E temos aqui Beatriz também falando uma frente de atuação importantíssima do movimento. E tinha mais um comentário aqui de Ângelo Caimbé, que falou: isso mesmo, Dinama Tuxá, o Estado brasileiro, na atual gestão, é um Estado genocida. Antes haviam omissões, hoje é ataque direto aos povos tradicionais. Aí, pensando aí nessa dimensão de Valda, né? O que é que falta para fazer um levante aí contra os genocidas? Eu queria ouvir de você, assim, como que você está vendo esse movimento todo aí também que está acontecendo a nível nacional, né? Do Black Lives Matter, que também tem entrado aí junto com todo esse contexto de marginalização de direitos mesmo gerais, né? E que os indígenas, né? A gente tem entrado também aí para falar, as vidas indígenas importam, né? E tem tido ecos aí de discussão sobre tudo isso que a gente está falando aqui. Você avalia esse momento político aí que está se desenhando, assim, você está acompanhando? Como que está isso, assim, na sua cabeça? Então, Felipe, o movimento ele nunca parou, né? Nós traçamos novas estratégias, se instrumentalizamos de novas tecnologias, né? Há uma falácia também que a gente não pode ter celular, que a gente não pode acessar a internet, enfim. Nós abraçamos essa tecnologia em um momento que deveríamos se adequar a essa nova realidade. Não é à toa que nós fizemos um acampamento online, acampamento Terra Livre foi online, né? E esse acampamento Terra Livre, ele alcançou aproximadamente, teve mais de 500 mil de visualizações no período do acampamento. Então nós alcançamos 500 mil de pessoas, né? E o debate é justamente para o enfrentamento e o combate ao genocídio contra os povos indígenas. Uhum. É um ponto importante. Logo após, seguimos com uma Assembleia Nacional dos Povos Indígenas, que é para justamente tirar demandas, apresentar demandas das lideranças, trazendo demandas para a PIB para ser apresentada para o governo e para a sociedade como um todo. Fizemos isso. Hoje nós estamos com um comitê de enfrentamento ao Covid. Esse comitê ele faz um enfrentamento em diversas linhas, né? Por exemplo, nós temos na linha na linha jurídica, atuação dentro do campo jurídico, no Supremo Tribunal Federal, nós temos uma linha de soberania alimentar e nós temos uma linha que afeta as políticas públicas, por exemplo, a paralisação de demarcação, o que o Covid está provocando, né, aumentando essa vulnerabilidade. Então, o que falta para os povos indígenas avançar nisso tudo, falta a vontade política do governo, porque nós não paramos. O que nós precisamos nesse momento é que a sociedade brasileira abrace nossa causa, porque o racismo institucional, ele existe, ele é permanente, ele não muda, né? E ontem eu fiz uma discussão sobre a questão do racismo e o fascismo. O racismo fomenta o fascismo. Por que a pauta do fascismo ela é tão bem aceita pela sociedade e do racismo não? Né? Então tem que se abrir essa discussão, porque a sociedade brasileira hoje ela é racista. Se discute o fascismo, ela acaba alimentando o fascismo por tabela. Né? É inevitável. O que nós precisamos é que a sociedade enxergue os povos indígenas como sujeitos de direitos e que atue em conjunto com os povos indígenas para tentar amenizar esses impactos. Né? E os povos indígenas não pararam de fazer o enfrentamento tanto do Congresso Nacional. Eu acabei de sair de uma reunião, né, com a frente parlamentar do Congresso Nacional. Estamos precisando que a sociedade se mova, cobre desses fascistas, desses racistas que estão dentro do Congresso Nacional, que é a ampla maioria, né, que são pessoas que estão ocupando os cargos de poder, são os que estão promovendo o racismo, é o que difunde o racismo, o que provoca o racismo. Então nós precisamos fazer esse enfrentamento, a sociedade precisa fazer esse enfrentamento. Né? Os povos indígenas por si só não conseguem fazer uma reforma política, por exemplo, não conseguem no nosso território. O peso que nós estamos carregando é dando nossas vidas para garantir o equilíbrio ambiental, né? E tudo isso se dá de forma voluntária, sozinha, porque nós temos uma relação direta com o nosso território. Então nós precisamos que a sociedade abrace nossa causa,
de Sim. forma mais maciça, né? De forma mais ativista, que abraça a causa dos povos indígenas e que nós vamos conseguir avançar com a pauta não só indígena, mas com as outras pautas da sociedade que são historicamente invisibilizadas. Mas é muito interessante isso aí que você falou sobre como que essas bandeiras elas podem acabar anulando as outras, né? Por exemplo, quando você fala do antifascismo e você está chamando uma dimensão, bom, isso aí esconde o racismo que está, a luta antirracista que antecede, não digo um movimento de o que é que vem antes ou depois, mas que há alguns sujeitos que são vítimas desse desgoverno de forma muito mais intensa, né? Que são esses sujeitos racializados, né? Indígenas, sujeitos negros e negras. Então, assim, realmente, né? Eu acho que essa tem sido uma coisa que a gente tem que estar pautando, viu? E só também aqui continuar, Dina, saudar também as professoras Aurelina e Jailma, Florisa também, que está aí, professor Dorival, professora Fátima, o pessoal da arqueologia está aí marcando presença. E aí, irmão, o pessoal comentou, ó, professora Manuela, a Valda falou também do racismo ambiental, né, como uma pauta importante para ser discutida aí dentro. Está tudo dentro desse bojo de tudo que tem sido apagado aí por esse desgoverno. Cecília Tumbalalá, o movimento está agindo na ausência de atuação do desgoverno para as políticas públicas de saúde para os povos indígenas. E Beatriz comentou, o racismo é a ferida profunda desse país, que é isso que a gente estava aqui tensionando também dentro dessa discussão. É uma discussão que tem sido feita, né? E muitas vezes, quando a gente vai falar disso, né? Isso é racismo, ou até mesmo sobre o genocídio, muitas pessoas falam, não, tem que saber usar o termo, não é genocídio. E o movimento indígena está sendo muito categórico, né? Genocídio, é genocídio, né? Esse desgoverno, ele chega nas populações indígenas de uma forma muito intensa, né? E você, justamente por ter essa expertise aí no campo do direito, né? Para quem não sabe, o Dinaman é advogado de formação, está no doutorado em Direito na UNB, né? Você tem acompanhado esses entraves mesmo jurídicos de dar esse dimensionamento a isso que a gente está falando. Olha, isso é genocídio, né? E aí você tem lá na ONU, como que na Corte Interamericana, você tem acompanhado essa discussão mais legal mesmo de denúncia do que está acontecendo aqui? Esse racismo institucional, por exemplo, na subnotificação e etc. Então, Felipe, a conexão ficou meio ruim, Foi? mas pelo que deu para mim, o que deu para mim absorver a sua pergunta, a nossa atuação ela inicia, né? Nós percebemos que ao longo dos anos as instituições brasileiras ela vinha mostrando uma certa fragilidade e não estava conseguindo mais corresponder com os nossos anseios, né? Em todas as esferas, executivo, legislativo e judiciário. E nós começamos a atuar no campo internacional, né? No ano passado eu participei de uma jornada de 32 dias no Sangue Indígena Nem Uma Gota Mais, e podemos, naquele momento, apresentar demandas, né, já denunciando o Estado brasileiro a prática de genocídio. E levamos para eles, para a União Europeia, para o EFTA, que é um acordo comercial Brasil, Noruega, né, com a França, Itália, enfim, vários países da União Europeia e do EFTA, e também começamos um diálogo com a China, né, pensando em discutir os acordos e tratados internacionais que o Brasil tinha e tem, e que estava em vigência e que iria entrar em vigência ainda, principalmente o Mercosul, apontando as irregularidades e o que isso iria aumentar, né, a violência contra os povos indígenas, o quanto ia aumentar o desmatamento, né, a mineração, a criminalização, a morte de lideranças, e parece que isso que foi feito. Não é à toa que foi noticiado recentemente que, né, alguns países da União Europeia questionaram justamente o modelo, né, que o Brasil estava aplicando sobre as questões ambientais. É uma das ações que a PIB fez. No âmbito da ONU, da CID, nós estamos constantemente ofertando denúncia, né, promovendo, levando denúncia para essas instituições. No âmbito da ONU, especificamente, nós participamos da Revisão Periódica Universal, RPU, e passamos em todas as embaixadas aqui no Brasil, de todos os países que fazem parte, né, da discussão da RPU, da Revisão Periódica Universal, levando justamente as denúncias para que o Brasil fosse acionado lá.
E isso também surtiu o efeito que, na última revisão, o Brasil foram citados por vários países como um país genocida, como um país que vinha promovendo uma violência contra os povos indígenas. Então, esse enfrentamento internacional, muitas pessoas não levam a sério ou não enxergam isso como algo positivo, mas é muito positivo. O constrangimento internacional para qualquer país é muito ruim, por seus acordos e tratados econômicos, né? Enfim, e o Brasil hoje é um país que está totalmente desgastado. E posso afirmar com toda a veemência, os povos indígenas, lógico, com toda a violência que vem sofrendo, de forma legítima, de forma embasada, fizeram essas denúncias e essas denúncias chegaram, sim, né, ao ápice da atenção dos governantes dos outros países, principalmente na Europa, que começaram a enxergar o país como um país genocida, sim. E aí esses acordos estão começando a ser revistos. Nós temos conhecimentos que várias empresas estão cessando qualquer compra de produtos do Brasil. Na Europa, em especial, já está tendo esse, vamos dizer, esse boicote a produtos brasileiros, né? Muito proveniente da denúncia que os povos indígenas vêm promovendo nos últimos anos no cenário internacional. Muito bom. É uma forma de, né, como o Fátima falou, é pedagogia do constrangimento, né? E de buscar esses aliados nessas redes que existem, né? Existe uma rede, eu tenho acompanhado muito, né, a PIB, através do seu trabalho e de outras pessoas, e a gente tem visto essa incidência que, sobretudo durante esses últimos anos, a PIB tem feito em organismos e esferas internacionais, né? Justamente buscando esse tipo de constrangimento. A minha fala está cortando? Como é que é? Você está conseguindo ouvir? Cortou, Felipe. Pessoal, tá cortando para vocês pergunta? Também ou é lá na casa dele? Só para eu saber. Não entendi. Vocês estão... Sim, sim. Eu tô vendo aqui como é que tá a conexão. Se é aí ou se é aqui. O pessoal que tá me ouvindo aí, vocês estão conseguindo seguir a minha fala? Tá, beleza. Vamos ver então, Dinama, se você consegue aí acompanhar. Eu estava dizendo que temos acompanhado a PIB, né, feito essa incidência internacionalmente, né, nesses organismos internacionais, e isso tem dado resultados muito positivos aí, como você disse. Então tem uma questão vamos falar sobre o papel das universidades nessa intervenção, né? Que é um pouco você trouxe aí esses aliados que vocês têm conseguido aí no cenário internacional e que a gente tem feito esse enfrentamento, né? De ir lá fora falar, né, para audiências na Europa e tudo mais. E aí eu faço duas perguntas para você, né? Para quem, especificamente, em relação à pandemia, para quem não é indígena, está querendo ajudar, mas emergencialmente, dar uma ajuda, uma doação, que seja. Como que essas pessoas ajudam, né? Elas podem ajudar comunidades que estão enfrentando a pandemia, né? O que você sugere? Me perguntam muito isso. Então, você podia falar isso para o pessoal e já entrar nessa questão do NUP, que é qual que é o papel das universidades nessa intervenção, nesse levante, como que a universidade pode estar contribuindo, tanto de maneira emergencial, né, como também a longo prazo, né? Não sei. O que você acha aí? Então, Felipe, nós passamos por um processo dentro do movimento indígena, né, muito estruturante. Nós fizemos discussões dentro do campo acadêmico e entendemos que o campo acadêmico é um campo que precisa ser explorado, porque os futuros promotores, os futuros juízes, os futuros médicos, né, pedagogos, antropólogos, eles são formados na academia. E a academia, ele é um instrumento não só de formação, mas também de opinião, de desenvolver políticas públicas, de cobrar, em especial de formar pessoas. E essas pessoas que vão ocupar os cargos políticos, os cargos o movimento indígena entende como estratégico, né, fazer esse diálogo e construir, junto com as universidades, uma parceria para formar pessoas mais humanas, pessoas que têm uma sensibilidade que muitas vezes, né, nós estávamos discutindo a questão do racismo, né, ele vem de uma estrutura familiar muito racista e leva consigo isso e reproduz isso no seu ambiente de trabalho, dentro da academia.
E a universidade, ela, por ser um sujeito, né, um espaço de formação, pelo menos até agora, né, não sabemos com a intervenção do Bolsonaro nas reitorias, mas um Uhum. espaço de produção de democracia, de debate, para todo mundo se expressar da melhor forma que entender politicamente, defendendo suas visões e respeitando os marcos regulatórios, principalmente no que tange os direitos humanos. Então, assim, hoje nós estamos, principalmente em algumas universidades mais centrais, por exemplo, a UFBA é parceira, a UNEB, com a expansão, principalmente dos cursos de licenciatura indígena, que está dando oportunidade a vários indígenas acessar ao curso superior, né? Dinamar, Nós temos... tu tá me ouvindo? Travou. Travou o meu, Estou te ouvindo. mas tá me vendo? Você está me ouvindo, Felipe? Eu tô lhe ouvindo e tô te vendo. Mas o pessoal parece que não tá, não. Tá. O pessoal tá. Vamos aí, gente. É para É. abrir e fechar? Vocês não estão ouvindo? Dá um retorno aqui pra gente saber. Larissa, que tinha falado aí que travou. Larissa, voltou aí? Acho que travou, Dinamar. Agora voltou. Vai lá, continue. Eu até perdi o raciocínio. Você está falando dos grupos, né, que são parceiros, das instituições, a UNEB, né? Você estava falando de Tá. algumas Questão da parcerias aí com a formação. universidade. E lembrando também, só para você. Pode falar. Tá, na formação, né, de futuros médicos, promotores, juízes, enfim, políticos, né, diplomatas, a academia ela precisa, ainda precisa ser mais democrática, né? Nós temos uma política de acesso às universidades, essa política de ingresso, né, através do sistema de cota é uma política muito boa, né, democratizou muito o espaço, mas precisa democratizar a assistência, nós precisamos garantir a permanência desses indígenas, dessas comunidades mais afetadas economicamente, vulneráveis economicamente falando, né? Estamos avançando nessa pauta, mas no que tange o enfrentamento, né, político, nós temos ainda um fator bastante que limita muito. São várias universidades que ainda são muito com essa ideia, tem muita ideia conservadora e não quer se expor politicamente e acaba, vamos se dizendo, não contribuindo muito com a luta, né? Mas nós temos universidades que já são referência, a UFBA, a UNEB, a UNB, né, ao Museu Nacional, ao FRJ, enfim, são modelos, são universidades que têm um destaque, né, por ter um olhar diferenciado para os povos indígenas e para o movimento indígena, que tenta construir, né, política de enfrentamento, né, através do seu corpo docente, para fortalecer e garantir o direito dos povos indígenas. Então, assim, a universidade ele é um pilar, na verdade, do nosso movimento, porque tanto produz conhecimento, tem conhecimento técnico, tem conhecimento político, para poder agregar toda a luta dos povos indígenas. E aí pode flexibilizar, pode atuar, na verdade, desculpa, pode atuar em diversos campos, desde a área da antropologia à área da medicina. Isso aí, cada universidade atua da forma que entender melhor. Qual foi a outra pergunta, Felipe? Não, mano, só uma coisa, então. Vou refazer a pergunta, é porque o Instagram vai fechar daqui a pouco. Aí, você tem mais uns 15, 20 minutos, a gente pode fechar e abrir de novo? Fecha aí, Felipe. Tá bom. Eu tenho outra reunião, mas a gente vai chegar atrasado Só pra mesmo. gente fazer esse encerramento rapidinho, porque ele vai fechar daqui a uns 5 minutos, aí Tá. a gente faz o... Eu vou sair e volta de novo. Isso, aí fica aí. Bom, vamos ver se agora fica mais estável. Aqui aparece estável, né? A gente saber se vocês estão vendo. Consegui, Jéssica, eu já mandei publicar pelo IGTV. Já deve estar lá na coisa. Agora eu tô te ouvindo bem. A internet aqui em Rodelas, mais ou menos. Ô, Naman, então, o pessoal tá entrando aí, né? Eu já queria também agradecer aí por você ter, né, topado fazer essa live com a gente. Uma aula mesmo para o pessoal aí que está assistindo, para mim, que estou assistindo também. Eu
agradeço muito a isso. E uma das coisas que eu tinha feito a pergunta para você, então, era para quem está querendo ajudar, né? Como que faz? Assim, muitas vezes o pessoal me pergunta isso. Ah, Felipe, como que eu faço para ajudar? Qual aldeia? Como que é feito isso? Uma ajuda mais emergencial mesmo. Assim, onde que essa pessoa vai? Olha, tem como várias formas de poder fazer o enfrentamento e ajudar, né? Como eu falei para você, nós estamos passando por um momento muito, muito estranho, não só de pandemia, mas de uma indiferença da sociedade brasileira com os povos indígenas. Eu recebo relato de mau atendimento em hospitais, eu recebo relato, né, de indígenas que tá morrendo e tá sendo enterrado de qualquer jeito, que tá, enfim, sofrendo com todo tipo de racismo, né, estrutural, enfim, de toda a estrutura do Estado, né, dos municípios. Nós temos, evidentemente, as vaquinhas que a PIB está promovendo, a Proime também está promovendo, e hoje, Felipe, eu fico tão assim, né, eu tô passando por um processo, até por uma questão psicológica também, uma pressão danada do que a gente está vendo, mas aquelas pessoas que queiram ajudar, tem como ajudar, sei lá, compra uma cesta básica, tem a sede das organizações, tem a própria CESAI que recebe, a FUNAI também recebe, né? Isso de um caráter mais emergencial mesmo, quem quer fazer essa ajuda. E tem outro caráter mais do campo aqui da informática mesmo, né? De fazer compartilhar. Tem uns tuitaços que está acontecendo sempre que tem uma rede de Twitter que você compartilhando, o Rodrigo Maia já recebe isso, o ministro da Justiça já recebe. Nós temos também feito esse enfrentamento, esse debate dentro dos espaços políticos, e aí nós precisamos do compartilhamento, das pessoas se apropriando dessa informação, né? Em caráter mais emergencial, nós temos várias comunidades passando por diversas situações, desde privação de alimentos, a acesso à própria saúde, né? E aí o apoio cobrar dos gestores municipais, cobrar dos seus governadores, também é uma forma de estar ajudando, mandando um e-mail, né, para essas pessoas, cobrando, né, compartilhando, denunciando, porque você vê um processo desse, né, de um indígena chegar no hospital e ser tratado de qualquer forma, ou às vezes nem ser tratado, né, se você presenciar, denunciar isso, chamar a polícia, fazer ocorrência, porque é uma visível infração criminal, né, que racismo está matando não só os indígenas, os negros, os quilombolas, enfim. E nós estamos passando por toda essa problemática, né, desse racismo estrutural que vivemos hoje no Brasil. E isso está sendo agravado com Covid, com coronavírus, porque os povos indígenas estão sofrendo os maus tratos dentro dos hospitais. E é por isso que quando você colocou que o alto índice de morte de indígenas que chegam no hospital, ele é alto, é porque existe sim um racismo político, um racismo estrutural dentro dos hospitais. E isso é reflexo, sim, desse racismo que está matando cada vez mais os nossos parentes dentro das terras indígenas e dentro dos hospitais com Covid-19. Sim, eu acho que isso tem vindo muito à tona, né? Essa dimensão do racismo, como o racismo está presente em todos os espaços, né? Desde a subnotificação até o atendimento nos hospitais. E muito importante essa sua fala, né, pessoal, aí também, sobre esse nível de ajuda, né, que às vezes está fazendo esse enfrentamento de tá dando visibilidade ao que o movimento indígena está fazendo, né? O movimento indígena está denunciando, então passa adiante isso, né? De maneira qualificada, né? Às vezes não é só compartilhar, né? Porque hoje em dia o povo sai compartilhando, ninguém lê nada, né? Mas lê a matéria, fala com o vizinho, fala com quem está perto, porque as pessoas têm que saber, né, o que está acontecendo. Acho que o pior sentimento que fica para a gente, que é indígena, é esse sentimento de vulnerabilidade e ainda um sentimento de que as pessoas não sabem, né? Ou não querem saber qual que é a realidade dos povos indígenas. E aí, gente, fazendo coro também a isso que o Dinama falou, quando você, nesse site, né, que é o Quarentena Indígena, lá tem uma aba, né, como ajudar. Então, se entra lá, vai ter o endereçamento para essas vaquinhas que o Dinama falou, né? Tem algumas vaquinhas que, então, é uma das formas de estar contribuindo de dentro de casa, sem sair de casa, né? Porque agora não é para ninguém sair de casa. Então, de dentro da sua casa, você vai lá no aplicativo do banco, se for o caso, né? Ajuda na vaquinha ou dá um jeito de arrumar uma cesta básica e ver qual é a comunidade perto de onde você está que está passando por esse processo aí de vulnerabilidade de maneira mais intensa.
E aí, alguns comentários aqui também chegando. O pessoal está agradecendo, Dinamo, muita gente agradecendo, falando como que é importante essa live, aprender com você. A live vai ficar disponível, sim, depois, para quem quiser assistir em casa. A Thelma falou, né, o genocídio estrutural, e Larissa comentou, chamando a atenção para as famílias que estão fora da terra indígena, não tem roça como suporte alimentar neste momento. Sim, né? E que muitas vezes não são nem contabilizadas aí pelo boletim epidemiológico. O Aldemar fez aqui um comentário agora. Ó, pessoal, o momento é crítico e vocês têm toda a razão. A saúde indígena é preocupante diante do genocídio indígena. No entanto, não podemos perder de vista as políticas públicas já viabilizadas, né? Brasília e Chavante presente aí também. Bom, Dinamã, eu acho que eu também queria fazer esse agradecimento. Aí você já sinalizou que você tem uma reunião aí agora, né? Então não vão te também manter você aqui por muito tempo, mas dizer que a gente acompanha, né, o trabalho das lideranças indígenas aqui na UNEB, no Pará. A gente tem feito esse trabalho de formação também, né, a partir da universidade com os alunos da Licei. E é muito bom ter esse diálogo direto, né, com o movimento aqui a partir dessa plataforma do Pará. Fazer o convite para você também chegar lá na UNEB, lá em Paulo Afonso, quando quiser, ir lá conhecer também o trabalho da Licei. E agradecer muito aí a sua, né, sua participação. Se quiser acrescentar alguma coisa, mandar uma mensagem, o que você está aí na sua cabeça aí nesse momento. Bom, Felipe, eu que agradeço. Eu acho que se faz necessário esse estreitamento nesse momento aqui que nós estamos vivenciando, principalmente com a UNEB, a qual eu tenho um apreço muito grande pelos professores da UNEB, em especial a Florisa, Juraci e outros mais que já vinha atuando aqui com o povo, com o nosso povo, o povo Tuxá, enfim, que já vem fazendo um trabalho e vem demonstrando, né, um trabalho diferenciado. A instituição vem desenvolvendo esse trabalho e agora nesse momento de pandemia, né, a gente acaba pensando várias coisas e lendo várias coisas, fazendo várias coisas que acaba aguçando, né, alguns sentimentos, né, e relatos que eu recebo diariamente de lideranças, de indígenas, de não indígenas que estão sofrendo com essa pandemia. A gente tenta compartilhar um pouco dessas dores nas lives, né, nossa revolta, nosso sentimento. Acho que essas lives dá para a gente expressar um pouco do que nós estamos sofrendo, né, do que o movimento está passando, do que os indígenas estão passando. Isso vale também para os não indígenas, porque essa pandemia está afetando todos nós, em especial os povos indígenas, que são as comunidades que são mais vulneráveis. E quero agradecer e dizer que estou disponível quando quiser fazer outro debate como esse, né, estou à disposição, sempre a gente construindo aí para poder levar informação, debater, construir, porque o debate ele traz uma perspectiva de construção. Eu acho que esse debate ele inicia, né, uma construção de alguma coisa. Eu acredito que esse momento de pandemia, a própria UNEB pode pensar em alguma coisa em cima desse nosso debate, né? Seja de pensar algo mais científico, ou seja também de pensar em uma campanha de aquisição de alimentos para as comunidades indígenas, enfim, né? Aproveitando a deixa, né? Enfim, a instituição é parceira, quem está nos acompanhando aqui é parceiro, porque tem curiosidade, a maioria, evidentemente, são indígenas que estão aqui nos acompanhando, né? Quero saudar a todos e agradecer a paciência, a permanência aqui para estar nos ouvindo, de ter saído e ter retornado, e dizer que estamos aqui para construir, né? Discutir e construir e amenizar esses impactos desse Covid e principalmente desse desgoverno que está nos matando, que está promovendo o genocídio, literalmente. Certo. Saudar também a Isaivaldo, que eu vi agora que entrou também, que está por aí. E, gente, o pessoal falou, faz mais live, não sei o quê. Acompanha a página do Opará, então, aí no Instagram, né? Essa atividade, ela faz parte de uma programação de lives que a gente está pensando como ação durante a pandemia, né? Ações não presenciais, mas como manter esse vínculo com o movimento, o vínculo com a ação política que a gente necessita mais do que nunca nesse momento. Então, a gente teve uma live na semana passada com a professora Zeneide, né? O professor Júnior Tuxá, que mediou. Hoje a gente teve o Dinamã Tuxá, que é doutorando em Direito, e é Tuxá, meu primo também. E a gente tem, na semana que vem, uma outra live sobre formação de professores indígenas. Enfim, são semanais, né? Sempre na sexta-feira,
sempre nesse horário, 5h30. Acompanha também no YouTube o canal do Opará. O Opará é uma grande família, a gente está aqui junto, atuando aí da melhor forma possível nesse tempo de pandemia. Então, obrigado a todos aí que assistiram. E uma boa noite para vocês. Então, obrigado novamente, né, mano? Valeu. Boa noite. Valeu, pessoal. Tchau. Só fique ligado. Vocês Tá? também, tá, pessoal? Ai, meu Deus.